Olá, meus irmãos. Hoje eu quero fazer um vídeo falando a respeito do inferno. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso, mas eu vi que é necessário explicar um pouquinho melhor o inferno. Existem duas coisas. O inferno, que nas escrituras falam que é a sepultura, onde é a primeira morte, presta atenção, a primeira morte, e o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eu vejo que muitas pessoas, geralmente o sistema religioso, usa isso para explorar as pessoas, colocar medo nas pessoas. E aí muitas pessoas dizem que por eles falar que existe, é porque não existe. E aí algumas pessoas pegam os falsos profetas, porque eles não são nem capazes de reconhecer quem são os falsos e quem são os verdadeiros. Basta pegar os 10 mandamentos e os mandamentos que o Messias resumiu em 2. Amar o Pai e amar o próximo. Todo aquele que quebrar os 10 mandamentos e não amar o Pai e não amar o próximo é falso profeta. Exemplo, Abraão. O Messias foi claro. Ele foi claro. Ninguém viu o Pai. Ninguém ouviu a voz deles. Se ninguém viu o pai, ninguém ouviu a voz dele, quem é que falou com Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseus, Moisés, Salomão, Davi? Um bando de assassinos. Ora, não está escrito? O diabo e seus anjos vieram roubar, matar e destruir? Roubar a gente vê pelo sistema religioso hoje. O sistema religioso é o que mais rouba no mundo. Todas as religiões, sem exceção, é o que mais rouba as pessoas. Você acha que a religião foi feita por quem? Não foram feitos por eles? É difícil de entender isso? Rouba as pessoas, rouba a viúva deixa de comprar o remédio para ela, para dar o dinheiro para esses cães gulosos. O órfão, que era o dinheiro que era para dividir para as crianças carentes, eles roubam para comprar mansões, avião, tudo que é o que o mundo oferece para esses anjos caídos, esses demônios. Mas e o inferno? Existe mesmo? Será que muitas pessoas na internet, tanto na religião, a religião, por incrível que pareça, a religião ainda afirma que existe o inferno. Porque os anjos caídos ainda tiram barato, existe e vocês vão para lá com prazer. Porque a gente está conduzindo vocês. A gente é o trem. Vocês são os vagões, vocês vão junto com a gente. Mas esses porcos indomáveis da internet, não entendem. Se eles não são capazes de entender que quem falou com Abraão, Isaac e Jacó eram demônios disfarçados de anjo de luz. Presta atenção. O Messias, os apóstolos ainda falaram, cuidado que o diabo e seus anjos pode disfarçar de anjo de luz. Foi o que aconteceu com Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, Moisés, que depois o próprio diabo assumiu o corpo dele, Salomão, Davi e muitos outros falsos profetas que estão na Bíblia, que a maioria é falso profeta. Mas os porcos não querem. É melhor que o inferno não exista, porque assim a gente pode explorar todo mundo, a gente pode roubar todo mundo. Não tem inferno. Não tem inferno. Então vamos explorar umas pessoas. Por isso que eles fazem isso. Mas resumindo, o lago de fogo e enxofre e o inferno. Inferno é a primeira morte, sepultura, cemitério. Vai lá, morreu, vai para o inferno, sepultura. Pronto, é ali a primeira. Agora a segunda, o Messias avisou. Vão chorar e ranger os dentes no lago de fogo. Quem é maior? Os falsos profetas, esses hipócritas, esses porcos indomáveis, eles não conseguem ver isso. A palavra final é do Messias. Se ele disse, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, lá vão chorar e ranger os dentes. A palavra final é do Messias. Se ele disse isso, é porque existe o inferno. E durante muitos anos, milênios, foi oculto isso de vocês. Mas há um pouco tempo atrás, como está escrito, tudo que está em oculto ia ser revelado. E vocês estão sabendo hoje aonde é o inferno. Já sabem, porque eu já falei para os irmãos.
Mas por que os porcos indomáveis não entendem? Muitos porcos indomáveis dizem, no final dos tempos vai cair fogo do céu e consumir todos. Só um minuto. Só um minutinho. Porque os porcos não entendem. Eles não entendem. Porque ele diz que depois do milênio vai cair fogo do céu e vai consumir a todos na terra. Só que tem um detalhe, um detalhezinho. Antes do milênio, 500 milhões, menos um, vai ser lançado no lago fogo e enxofre. Onde que é o lago de fogo e enxofre? Tem que ser um lugar bem grande para caber todas as gerações, desde Adão e Eva até a última geração. Por isso que ele é bem grande, para caber todos vocês que não acreditam no Pai e no Messias, não acreditam na verdade, trocar a verdade pela mentira, sente prazer na mentira, é para onde vocês vão. É simples. Quando chegar a besta, acabar os 1335 dias, 500 milhões de anjos caídos que vão sobreviver, lembra? Pedras da Geórgia? Os porcos não entendem isso. Os 500 milhões que vão sobreviver são 1/3 dos anjos caídos que caíram aqui na Terra. Eles não morrem, eles vivem eternamente. É difícil de entender. Os 500 milhões que vão sobreviver são os anjos caídos que estão nos seus corpos. Mas o Pai, Ele é amor. Esse é um Pai verdadeiro. E o Messias. Mas Ele disse, se não fosse por causa dos eleitos, os eleitos, as duas testemunhas, 144 mil selados, ninguém sobreviveria, mas por causa deles, tudo foi mudado. Não era para sobreviver ninguém. E qual é o trabalho dos 144 mil selados e as duas testemunhas? Conduzir as pessoas para fora das grandes cidades. Selar as pessoas e tirar das grandes cidades e levar para as montanhas. Sem o selo desses homens, desses 144 mil selados e as duas testemunhas, não adianta ir para as montanhas que você não vai ter permissão de entrar. Ora, o Pai conhece a sua mente, o seu coração. Ou você acha que você pode enganar Ele? Sem o selo dos 144 mil selados e das duas testemunhas, não há como entrar nas montanhas. Porque os gafanhotos vão estar fechando tudo. Ninguém passa por lá. Somente aqueles que aceitaram a verdade antes da tribulação e receberam o selo. Esses podem ir para as grandes montanhas, para as montanhas, sair fora das grandes cidades nas montanhas. Esses podem. Ou você acha que depois de começar a tribulação, todo mundo que está na igreja vai sair, vamos para as montanhas. Não tem conversa. Sustentaram a Babilônia, fizeram parte da Babilônia, se uniram a eles, e depois, quando chega no último minuto, me arrependi, não é assim que funciona. Vão ficar nas grandes cidades, esses não receberam o selo. Todas as religiões, sem exceção, eles não receberam o selo, só quem está fora, e quem acreditou nos 144 mil selados, ou nas duas testemunhas, que são representantes, presta atenção, são representantes do Pai e do Messias na Terra. Eles, os 144 mil selados e as duas testemunhas, representam o Pai e o Messias na Terra. São eles que estão selando agora. O Pai confiou a palavra dele e o Messias confiou a palavra dele nas duas testemunhas e nos 144 mil selados. Sem eles, acabou, não tem conversa. Resumindo, quando acabar os 1335 dias, antes do milênio, presta atenção, porcos indomáveis que falam do inferno, que não entende nada. Antes do milênio, acabou os 1335 dias, as duas testemunhas pegam a besta e o falso profeta. A besta é o primeiro, o falso profeta é o segundo. E depois o restante, dos quase 500 milhões menos um, que o diabo, Moisés, não vai agora, ele vai ficar o milênio aqui na terra. Quando isso acontecer, acabou os 1335 dias, as duas testemunhas voltam na terra, pegam o falso profeta e a besta e lançam lá no sol. Tá vendo o sol? Um lago de fogo e enxofre, bem grande, bem espaçoso, sabe? Muitas vezes maiores do que a terra. Foi feito para ficar bem confortável, para vocês brincarem lá, de esconde-esconde, pega-pega, porque um vai querer pegar o outro lá, um vai querer se esconder do outro, os religiosos principalmente, lá no sol, quando estiver queimando, vão querer se esconder.
e os que seguiram eles vão ficar correndo atrás deles, igual pega-pega, sabe? É isso que vai acontecer. Aí eu pergunto, antes de cair fogo do céu e consumir todos, hipócrita, porcos e domáveis, que não sabem o que estão falando, vocês são pedra de tropeço. Não se esqueça, naquele grande dia, haverá 2 homens em pé, em frente ao Pai e o Messias. E o testemunho deles é tão verdadeiro como os dos apóstolos, tão verdadeiro como o do Messias. Então cuidado com a língua de vocês. Porque tudo o que vocês estão dizendo está sendo escrito no livro de vocês. E vocês vão ter que dar conta naquele dia. Estão dizendo que não existe inferno. Você acha que depois de toda essa zona que aconteceu nesses 7.000 anos, matação, tudo, o pai é um, vamos dizer, ele é mau, ele é ruim. Não, ele não é ruim, ele é justo. Ele não quer que ninguém vá para lá. A pessoa vai para lá sozinho. Ele criou, tá lá. Ele disse ainda para os anjos naquela época, antes do ser humano estar vivo, falou assim, olha, tá vendo o sol? Se arrependam. Se vocês se arrependerem, vocês têm chance de não ir para lá. Mas se vocês não se arrependerem, vocês vão para lá. Eles vieram para essa terra, fizeram tudo o que fizeram, e agora, ótimo, acabou, vou morrer, acabou. Fica tudo por isso mesmo. Esses montes de assassino que teve aí na terra, essas pessoas ruins que teve na terra, que explorou, matou todo mundo, judiou das pessoas, vai pra tumba, morreu, acabou. Legal, né? Então é bom fazer o mal na terra. É legal fazer, porque não tem julgamento depois. Isso é o pensamento dos hipócritas, porcos indomáveis, exploradores, cães gulosos disfarçados de anjos de luz. Estou avisando. Naquele dia, quando estiver perante o Pai e o Messias, haverá 2 homens em pé do lado deles. E eles, o testemunho deles, como eu disse, tem o mesmo valor do testemunho do Messias, tem o mesmo valor do testemunho dos apóstolos, tem o mesmo valor do testemunho dos verdadeiros profetas. O mesmo valor.